Ok, então vamos começar a parte prática. Por favor, não façam barulho. Isto não vai ser tão pesado como a teórica, porque é só uma demonstração do que vocês vão fazer depois na prática, ok? Portanto, eu vou mostrar mesmo como vocês vão usar o Spider, alguns detalhes e assim. Então, primeiro, vocês têm de correr o Spider. Querem apagar a luz? Não, isto vê-se. Se vocês tiverem um sistema operativo a sério, podem correr simplesmente da consola. Se usarem, por exemplo, uma consola de jogos como o Windows ou aquela coisa da maçã ou assim, devem ter um boneco qualquer, mas o que vocês podem fazer primeiro é correr o Spider. Não façam tanto barulho, por favor. Se vocês instalaram o Anaconda, há também um utilitário do Anaconda que vos dá logo várias aplicações diferentes. Aparece uma janela com várias opções, está lá o Spider. Ou então procurem na pesquisa do vosso sistema operativo onde é que está o Spider e podem correr logo o Spider. Escusam de correr aquela parte do Anaconda. Depois, quando têm o Spider a correr, eu vou pôr isto um bocadinho maior. Vocês têm aqui deste lado, à vossa direita, a consola que está ligada ao interpretador e que permite-vos interagir com o interpretador instantaneamente. Portanto, o que podem fazer aqui é fazer uma conta qualquer, portanto, aquele 2 mais 4 foi enviado para o interpretador e depois, vocês conseguem ver? Não. E depois o interpretador calculou o resultado e como o resultado não ficou guardado em lado nenhum, a consola faz o eco do resultado e aparece ali no alto. Se vocês fizerem, por exemplo, A igual a 2 mais 4, como aquele resultado 6 foi guardado na variável, a consola assume que vocês não querem saber o que é que foi, era para guardar lá. Portanto, tudo aquilo que ficar pendurado, se não for para lado nenhum, a consola faz o eco e vocês podem facilmente ver o que é que está a acontecer. Por exemplo, se querem ver o valor de uma variável, basta escrever o nome da variável e a consola diz o que está lá. Tudo aquilo em que vocês estão a guardar em algum sítio, a consola faz silenciosamente. Portanto, tudo aquilo que não produzir valores ou que o valor ficar guardado em algum lado, não vai aparecer o eco. Deste lado, vocês têm o editor, podemos criar um ficheiro novo e gravar. Vocês escolham uma pasta onde vocês queiram guardar as vossas coisas. Eu vou gravar por cima daquele, não interessa. E depois, aqui vocês podem alterar esta parte, por exemplo, TP1, será o comentário do meu módulo. Sempre que vocês fazem uma alteração aqui, aparece ali um asterisco, não sei se conseguem ver, que indica que o vosso código foi alterado. Mas se vocês executarem o vosso código, o Spider automaticamente grava, portanto veem que desapareceu o asterisco, e depois executa esta linha. É para correr o ficheiro tempo.py, que está neste sítio, e além disso, põe aqui também esta coisa, que é a pasta de trabalho, é esta onde vocês gravaram o ficheiro. A primeira vez que vocês fizerem isto, é provável que vos apareça esta janela, a pedir como é que vocês querem configurar a execução. Mas não precisam de alterar nada daqui, deixem os defaults e façam OK, e ela depois já não volta a aparecer. Portanto, com os defaults o que acontece é que, quando vocês correm um script Python, esta pasta onde vocês estão, fica apontada para o sítio onde vocês gravaram esse script. Portanto, se vocês tiverem vários módulos que têm de importar uns dos outros, se fizerem todos na mesma pasta, isto funciona, ok? Agora, depois de executar, vocês podem ver aqui, eu posso fazer aqui, por exemplo, A igual a 10, vou pôr isto maior. Se eu executar isto, não apareceu aqui nada. Se eu fizer aqui A, ele diz-me que o A vale 10. Mas aquela coisa de fazer o eco de um valor é algo que a consola faz, não é algo que o interpretador faz sozinho. E quando vocês correm o programa, ele é enviado todo para o interpretador. Portanto, não vai fazer eco de nada, só mostra na consola aquilo que vocês mandarem mostrar. E isso vocês podem fazer, por exemplo, print A. Se fizermos isto, então já aparece o valor 10 ali. Porque agora estamos explicitamente a dizer que é para escrever na consola.
Portanto, a consola serve basicamente para vocês interagirem com o interpretador e forem vendo os valores, o que é que vai acontecendo. O vosso código está escrito, quando vocês executam todo, só aparece coisas na consola se vocês explicitamente mandarem que apareça na consola. Há outra maneira intermédia que vocês podem fazer para executar o código, que é, em vez de usar ali aquele sinal, ou o F5, que é o que eu tenho feito, podem usar este, que é para executar a linha onde vocês estão, ou então F9. O F9 faz o mesmo que isto. O que isto faz é, se eu selecionar aqui, se eu tiver o cursor numa linha e fizer isto, é copiado o que está no cursor para a consola e executado na consola. Se eu agora fizer outra vez, como ele avançou a linha, estão a ver que agora está aqui abaixo, se eu fizer isto outra vez, é copiado à linha seguinte e depois a outra linha. Portanto, vocês podem correr o vosso script linha a linha, copiando cada uma para a consola, fazendo o F9. Podem também selecionar uma parte e fazer o F9, e essa é copiada para a consola e executada na consola. Portanto, basicamente, o F9 serve para vocês correrem partes do código na consola, como se estivessem a escrever na consola, sem ter de escrever o código todo. Notem que, quando vocês criam funções ou assim, pode dar jeito de correr o código todo, portanto, de vez em quando faça o F5 quando é preciso para refazer isso tudo, mas se vocês quiserem testar alguma coisa pontualmente, podem fazer com o F9. Agora, havia aqui um tutorial que vocês podiam ter feito em casa, que eu sugeri que fizessem em casa, que era este, para experimentarem isto, a diferença entre o editor e a consola, e para fazer também calcular a raiz quadrada de um número por este método babilónico. Portanto, vou só passar rapidamente por isso, para quem não fez. Vamos supor que nós temos um número, 2489, e queremos calcular a raiz quadrada. E então vamos adivinhar a raiz quadrada do número, como sendo, por exemplo, 500. Não deve ser, mas é a nossa primeira adivinha dela. Mas agora, há aqui uma propriedade disto. É que se a raiz quadrada, se root tiver a raiz quadrada do número, então root será igual ao número a dividir por root. Não é? Porque se isto for a raiz quadrada de número, a raiz quadrada é igual ao número a dividir pela raiz quadrada. Estes valores serão iguais. Mas se esta for mais pequena que a raiz quadrada, então o número a dividir pela raiz quadrada vai dar maior do que a raiz quadrada, porque estamos a dividir por um número mais pequeno. E o contrário também, se isto for maior do que a raiz quadrada, então o número a dividir por raiz quadrada vai dar mais pequeno que a raiz quadrada. Portanto, a raiz quadrada verdadeira está a algures entre aquilo que nós adivinhamos e o número original a dividir pela nossa adivinha dela. Portanto, nós conseguimos aproximar-nos da raiz quadrada verdadeira se agora calcularmos a média entre estes dois. Portanto, este valor aqui, em princípio, será, faço a dividir por 2, portanto, este valor será mais próximo da raiz quadrada do que aquilo que nós adivinhamos. Então vamos ver o que é que acontece aqui, vamos calcular. Vamos guardar este valor nesta variável, vamos guardar este 500 na outra variável, na nossa adivinha dela, e agora vamos calcular isto. E agora temos 252 qualquer coisa, porque a raiz verdadeira está mais abaixo, nós subestimamos a raiz verdadeira. Ainda não é a raiz verdadeira, mas já nos aproximamos um bocadinho mais dela. Então agora como é que nós podemos aproveitar o Python para calcular a raiz desta forma? Uma maneira de fazer isto é, vamos pôr este valor novamente na nossa adivinha e vamos recalcular isto. Portanto, o que podemos fazer agora é, posso fazer assim, por exemplo, ou posso fazer um print. Nós temos estas duas linhas e agora, se eu fizer isto, fica o 252, não é? Mas agora, se aproveitar, como eu voltei a pôr o 252 na variável root, ela já não tem o 500, tem o 252 qualquer coisa. Se eu agora fizer isto novamente, vou estar a estreitar o intervalo onde está a raiz verdadeira. E agora posso ir fazendo isto, até convergir e já não mudar. Portanto, fui fazendo isto, fui estreitando, calculando a média daqueles dois, até que chega a um ponto em que já não está a mudar. E se eu fizer agora root ao quadrado,
posso ver que é o valor com que eu comecei, portanto o 2489. Portanto, desta forma eu repeti até chegar lá. Não está definido? Porque se calhar saltaste esta linha antes. Se não tiveres bruto igual a 500, depois não dá. Se calhar está escrito de maneira diferente ou assim. Eu depois posso dar uma olhada no fim, se quiser. Agora, o que é que acontece se nós corrermos isto outra vez? Se nós corrermos isto outra vez, voltamos ao 252. Porquê? Porque agora corremos novamente este e esta linha também. Voltou a pôr o root em 500. Portanto, aqui, isto foi para ilustrar a diferença entre a consola e o editor que tem aqui e também a forma como vocês podem correr partes do código na consola. Então vamos ver aqui algumas outras para a demonstração. Portanto, vamos criar uma variável aqui, dar-lhe o nome, já fizemos essa parte. Agora, temos aqui um problema. Vamos, um exemplo de um problema semelhante a este. Vamos supor que nós queríamos escrever o código que pegava no valor numa variável, por exemplo, num, e nos dava o valor do número mais 1. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos calcular o valor do número mais 1? Escrevemos aqui o número, não é? E pomos mais 1. Se fizermos isto, ele vai somar 1 ao número. Agora, o problema que vinha aqui, nesta linha 2, é incrementar o valor na variável em 1. Portanto, o que nós queremos é que a variável número fique igual ao que ela era mais 1. Como é que podemos fazer isso? Onde é que nós devemos guardar este valor para que a variável número fique com este valor? Podemos guardar novamente na variável número. Isto faz um bocadinho de confusão, mas se nós fizermos isto, é semelhante ao que fizemos há bocado, nós vamos incrementando a variável número, ela vai aumentando sempre 1. A razão pela qual isto faz confusão é que nós estamos habituados a olhar para uma expressão destas como uma equação. Qual é o número que é igual a ele próprio mais 1? Isto não tem solução. Mas lembrem-se que o sinal igual no Python é uma atribuição. O que nós estamos a dizer ao interpretador é para avaliar a expressão que está à direita e colocá-la no nome que está à esquerda. Portanto, o que ele vai fazer é calcular número mais 1 e guardar outra vez naquela variável. Okay? Agora, se nós tentarmos fazer, por exemplo, y igual a y mais 1, isto vai nos dar aqui um problema. É o y não está definido. Notem que o y está à esquerda, portanto é a variável que nós estamos a criar, só que à direita já temos uma expressão com y que o interpretador tem de avaliar primeiro. Portanto, isto só funciona se o y já estiver definido e nós pudermos avaliá-lo. Agora, se nós corrermos esta linha várias vezes, quando nós corremos isto várias vezes, nós vamos incrementando o número. Mas o que é que acontece, por exemplo, se eu fizer isto? O que é que vai aparecer na consola quando eu carregar ali? Vai ser 2508? É 2490. Porquê? Porque quando eu fiz isto, ele executou tudo, não é? E executar tudo inclui pôr lá o 2489 de novo no número. E então o número voltou ao valor inicial antes de somar 1. Portanto, lembrem-se disto, quando vocês executam o vosso código, vão executar tudo o que está lá no script. Quando vocês fazem só partes, só estão a executar aquelas partes. Okay? Agora, vamos fazer experimentar o programa que nós vimos na aula passada. Nós temos aqui aqui nós tínhamos um exemplo de um programa para calcular a concentração. Nós podemos simplesmente copiar isto daqui. Já agora, se vocês quiserem correr exemplos do PDF dos apontamentos, vocês podem fazer isto, copy-paste, só que eu aqui estou a copiar do HTML dos slides, e então o texto aparece bem.
Se vocês fizerem isto com o PDF, ele vai trocar as plicas por acentos e as strings não vão ficar bem, não vão aparecer a verde. Portanto, aí corrijam, apaguem os acentos e ponham as plicas e aí já funciona. Portanto, se nós fizermos isto, corrermos este programa, nós temos o resultado que tínhamos aqui, o cálculo da concentração. Nós podemos até fazer alterações a isto. Por exemplo, vamos supor que nós queremos um volume diferente e vamos fazer aqui volume igual a 1. Se eu fizer isto e agora recalcular ou correr novamente esta parte, isto funciona. Agora tenho a concentração nova porque fiz a alteração daquela variável. Mas notem que só funciona porque eu corri esta parte que usa o volume. Se eu fizer outra vez executar tudo de novo, eu volto a ter o valor original porque eu reescrevi a parte do volume. Okay? E aqui dá para perceber porque é que é vantajoso eu escrever isto numa função em vez de ter isto fixo no código desta maneira. Vamos experimentar aqui, escrever a função para calcular isto. Não é? Vamos fazer aqui def da concentração e agora eu vou receber, por exemplo, a massa molar, a massa e o volume. E agora vou pôr aqui dentro, no corpo da concentração, os cálculos. Portanto, este não preciso, isto é a massa molar, o volume também não. Vou precisar de calcular a quantidade em mol. Portanto, como eu generalizei, isto já não é a massa molar do NaCl, é uma massa molar qualquer, que tem de ser aquela variável que eu criei ali. Portanto, é aquela que vai receber o valor da massa molar. Depois, calculo a concentração e, finalmente, posso, em vez de fazer o print, o que eu vou fazer é, como isto é uma função, se eu fizer o print, ela não vai devolver nada. Vai escrever na consola quando for usada, mas não me devolve o valor. É mais útil que a função faça as coisas silenciosamente, porque eu posso querer usá-la num contexto onde não quero coisas a aparecer na consola, mas depois devolva o valor que eu quero. Portanto, vou fazer return daquela variável que eu criei ali. Pronto. Isto será a minha função. Sim? Como? Pois é. Este é o max, tem razão. Portanto, isto não será o 2, porque o 2 estava fixo, e vamos mudar para mass, que é a massa que nós vamos fornecer. Okay? E aqui o volume chama-se vol. Notem que se eu tiver aqui coisas mal, por exemplo, quando tinha volume, o interpretador, o Spider, nota que está ali um erro e diz que quando chegar aqui vai haver um problema porque ele não sabe o que é esta variável. E aí eu posso dizer que na verdade eu chamei-lhe vol e posso ou alterar aqui ou então alterar ali e chamar-lhe volume e agora já dá certo. Portanto, alguns destes erros que iriam ocorrer na execução ou na interpretação do código, o Spider avisa-vos logo que está alguma coisa a correr mal. Então agora podemos correr isto e, como podem ver, não aconteceu nada. Mas o interpretador já criou este objeto. Portanto, se eu perguntar o que é este objeto, ele vai-me dizer, é uma função que recebe estes argumentos e que está definida ali. Eu também posso criar aqui uma string de documentação, calcula, concentração, por exemplo. E agora, se eu executar novamente o programa, ele vai recriar a nova função e, neste caso, já posso fazer o help da função e vai-me mostrar aquela documentação que eu pus lá. Portanto, se vocês põem aquelas strings, podem depois usar como help. Agora, há aqui um detalhe, quando vocês começarem a usar funções, não será já na primeira aula, mas vamos já ligando isto com a teórica, é que quando vocês alteram coisas aqui no ficheiro, por exemplo, calcula a concentração a partir da massa. Se eu fizer isto e gravar o ficheiro, eu ainda não alterei o objeto. Ele continua com a documentação antiga.
Eu só vou alterar este objeto em memória, o conc, quando eu executar o meu programa. Ou fazendo assim, o F5 para correr tudo, ou então selecionando e criando aqui a função. Portanto, neste caso, se eu agora fizer de novo o help, já me aparece a nova documentação que tenho lá. Agora, para executar a função, eu tenho de chamar o nome da função e dar-lhe os valores. Por exemplo, 58.4 para a massa molar, 2 para a massa e 0.125 para o volume. Se eu fizer isto, agora estes valores vão ser enviados para estas variáveis, por ordem, o 58.4 para aquela, para a massa molar, o 2 para a outra que vem a seguir e o 0.125 para o volume. Depois, com estes valores, a função vai fazer estes cálculos e vai devolver aquele valor. E é por isso que eu vejo aqui, como resultado, no out, o resultado da função. E eu posso usar esta expressão em qualquer sítio onde seja válido ter uma expressão. Por exemplo, eu posso calcular isto vezes 20 e o interpretador vai chamar a função, obtém o valor e faz aquele cálculo. Notem que se eu fizer aqui o print da concentração, em vez do return, quando eu executo a função, o resultado é aparentemente o mesmo. Aparece lá o resultado. Só que neste caso a função não está a devolver nada. E vocês até podem desconfiar aqui, quando fazem isto na consola, porque não veem o out a aparecer ali. É simplesmente um print que foi feito pela função. E se eu agora quiser fazer isto vezes 20, vai-me dar um problema que ele não consegue fazer esta multiplicação. Porquê? Porque neste caso, o resultado da função é o none. A função não está a devolver nada. E então eu não posso usar o valor para fazer alguma conta. Ok? Portanto, aqui o que eu quero mesmo é ter um return em vez do print. Esta distinção é importante porque isto leva a muitos erros em que vocês podem pensar que a função está a funcionar bem, veem o resultado a aparecer no ecrã, mas a função não está a funcionar. Lembrem-se que há uma diferença entre mandar escrever na consola ou devolver um valor que possa depois ser usado a seguir. E pronto, agora para a aula prática, vocês têm esta secção 2.7, onde tem vários exercícios. Calcular 23% de 5.726, portanto, tem de dividir por 100, multiplicar por 23, etc. Portanto, é fazer a expressão, a raiz quadrada de 62 e assim por diante. Portanto, são só expressões simples. E depois, tem aqui alguns problemas que vocês vão fazendo com variáveis. Vocês têm ali os valores, como calcular as variáveis, atribuir os valores às variáveis, usar as variáveis, etc. A única parte um bocadinho mais complicada é esta, em que vocês vão criar a sequência de Fibonacci recursivamente. Portanto, na sequência de Fibonacci, vocês têm um F0, ou o F menos 2, por exemplo, que vai começar como 0, o outro a seguir vai começar com 1, e depois, a cada iteração, o de índice n será igual à soma dos dois anteriores. Portanto, do menos 1 e do f menos 2. Portanto, vocês podem fazer isto e calcular agora qual é que é o novo número na série de Fibonacci. Portanto, não sei se vocês recordam o que é a série de Fibonacci, mas é aquela, é 0, 1, 1, 2, 3, 5, etc., porque é sempre a soma dos dois anteriores. E a ideia aqui é vocês depois usarem, da mesma forma como nós fizemos, repetindo aquelas linhas de código para calcular a raiz, vocês vão fazendo isto para ir avançando na série de Fibonacci, ok? E é perceberem como é que depois nós podemos fazer iterativamente estas contas para ir alterando as variáveis e atualizando o valor das variáveis. E isto será depois os exercícios que vocês vão fazer na prática. O que eu recomendo é que, para vocês pode ser mais útil, se vocês tentarem fazer os exercícios em casa, não façam tanto barulho, por favor. Se vocês tentarem fazer os exercícios em casa,
e forem às práticas só tirar dúvidas especificamente naquilo que ficarem cravados. Se vocês forem às práticas sem tentar fazer os exercícios, pelo menos dêem uma olhada na teórica, que é para saber o que é que vão fazer, leiam aquilo. Porque se vocês vão para as práticas sem saber antes o que é que vão fazer, vão perder muito tempo só a começar e depois não aproveitam as práticas. Porque a ideia das práticas é simplesmente vocês terem ajuda de alguém que sabe como resolver aqueles problemas para quando estão encravados vos darem a ajuda que precisam para vocês continuarem. Se vocês conseguirem fazer tudo em casa, nem sequer precisam de ir a essa prática, porque já têm feito, não é? E quanto mais vocês fizerem por vocês, menos tempo vocês estão a perder na prática, à espera de perceber o exercício antes de começar a fazer, ok?